Continuando a respeito de oração, eu creio que é uma das últimas ministrações como se fala de oração. I believe that it is one of the last messages about this series that we've been talking about, that is prayer. O título dessa mensagem é Orou e Clamou ao Senhor. The title of today's message is Prayed and Cried Out for God. Então hoje nós vamos entender o que é orar e o que é o clamar ao Senhor. So today we're going to understand what it is to pray and to cry out to God. 2 Crônicas 32, 1. 2 Chronicles chapter 32 verse 1. 2 Crônicas 32, 1. 2 Chronicles chapter 32 verse 1. Continua falando do rei Ezequias. We're going to be talking about Hezekiah. Então no 1 diz assim: depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas as suas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que o seu exército rompesse os muros. Então Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém. Consultou seus oficiais e conselheiros militares e eles resolveram fechar as passagens das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Eu acho que está escrito aqui em inglês. English is on the screen. Então nós estamos falando aqui de Senaqueribe. We're talking about Sennacherib. Senaqueribe era um rei poderoso da Síria. Sennacherib was a very powerful Assyrian king. E ele vinha destruindo todos os reinos. And he was destroying all the kingdoms around. Eu estava lendo a respeito da vida dele num livro paralelo que fala sobre a vida dele. I was reading a book that talks about his life. Para quem não sabe, mas que você aprenda hoje, que quando Salomão faleceu, When Solomon died, os filhos deles dividiram as 12 tribos em duas tribos, né? As 12 tribos fizeram duas tribos. So when Solomon died, his descendants made the 12 tribes into 2 tribes. Então 10 tribos ficou com Jeroboão. Jeroboam em inglês. Jeroboão, filho de Salomão. So Jeroboam, the son of Solomon. Jeroboão ficou com 10 tribos. He had 10 of the tribes. Que é a tribo de Israel. That is the tribe of Israel. E Judá e Benjamim ficou com uma tribo, que é a tribo do sul. And the remaining they got the tribe of the south. Senaqueribe era tão poderoso que ele acabou com essas 10 tribos de Israel, essa tribo do norte. So Sennacherib was so powerful that he beat these 10 tribes. A maldade dele era tão grande. And his evilness was so big. Que assim que eles matavam os soldados, o povo daquela cidade, daquele país, daquele povoado. So as soon as he was done killing the people of that area, ele arrancava a cabeça das vítimas dos soldados. He used to cut off the soldier's head. Empilhava as cabeças deles na frente da cidade. And he used to pile all these heads that he cut off in front of the city. Então você vê a maldade desse Senaqueribe. So you can imagine how evil this guy was. E agora ele está querendo invadir o reino de Judá. Now he wants to invade the reign of Judah. E ele chega juntamente para o rei Ezequias. And so he came to Hezekiah. Ezequias está vendo o perigo. Hezekiah is seeing all the danger around him. E ele começou a clamar a Deus. And he started to cry out to God. Então a intervenção veio através de Deus. So the intervention came through God. Mas ele teve que fazer algumas coisas para Deus intervir. But he had to do a couple of things in order to God do that. E para nós, Senaqueribe vinha a ser a figura do diabo. And for us, Sennacherib comes to be the devil. E a Síria vinha a ser o inferno no Antigo Testamento. And Assyria represents the hell in the Old Testament. Então, para nós, normalmente nós temos vários desafios, várias coisas acontecendo contra nós. So for us, we have a lot of things that happens against us. Muitas vezes nós recebemos mensagens que vêm nos desafiando. And sometimes we receive challenging messages. E muitas vezes na área financeira, Many times in financial areas, na área pessoal,
maybe some personal areas, na área da existência. maybe at your existence. Vou citar um exemplo para ficar mais claro. Let's say, Quando você diz que é cristão, when you say that you are a Christian, normalmente, pelo menos que eu ouço, você é crente? like sometimes I listen like, oh, are you a Christian? Eu esperava tudo de você, I was expecting like many things about you, mas você é crente? but you are a Christian. Você vai crer no Jesus que morreu? Like, do you really believe in the Jesus that died? Então, isso são mensagens que Satanás lança ao nosso coração. So that is like some messages that the Satan are showing at our hearts. A primeira mensagem que eu ouvi é quando eu tive um encontro com Jesus. The first message, primeira? A primeira mensagem que veio para mim, que eu tive um encontro com Jesus. The first message that I had when I knew Jesus. Então agora você vai dar o dízimo, pastor. So now you're going to give your tithing to the pastor. Aí eu novo ainda não sabia o que responder. So like I was new in faith and I didn't know what to answer. Então normalmente nós recebemos mensagem desafiando nós por nós cremos nesse Deus. So many times we are challenged just by the fact that we believe in this God. E muitas vezes essa mensagem entra no nosso coração e nós não experimentamos todo o poder de Deus sobre as nossas vidas. And many times this message comes to us and we don't get to experience the full potential of God in our lives. Então nós temos que nessa manhã nós possamos sair daqui esclarecido para saber os planos de Deus para a nossa vida. So when we leave here this morning, I want you to understand and be clarified on what like God has planned for our Que nós lives. possamos sair daqui liberto daquilo que nos prende. And then we can leave this place delivered from what what is keeping us captive. Então esse versículo 1, 2 Crônicas 32:1 diz assim: depois que Ezequias ter sido tão fiel em todas as situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e cercou. Então, esse ser tão fiel em toda a sua situação, ele se santificou. So the verse 1 says that Hezekiah had so faithfully done that means he sanctified himself. Santificar é separar-se para Deus. To sanctify means to separate yourself to God. É fazer aquilo que agrade a Deus. Do something that pleases God. Que as obras da carne sejam mortas. That all your works from the flesh are dead. Então isso é separar-se para Deus. And that means what is to sanctify to God. Então a partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus, from the moment that we encounter Jesus, nós temos que santificar, nós temos que separar-se para Deus. we need to sanctify, to separate ourselves to God. Sempre Satanás vai usar pessoas para tentar tirar você dessa situação, dessa condição de paz que você está tendo. Satan will always use people to take you out from this state that you are in peace with God. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. The thief only comes to kill, to steal, and to destroy. Então, todas as vezes que você vê uma acusação dessa, normalmente ele está querendo destruir você, querendo tirar a fé de você. So every time that you hear such accusations, is that he's trying to take something from you. Então, nós temos que estar atento naquilo que Satanás está sempre propondo para nós. So we need like always to be cautious in what like Satan is trying to give us. Então, a primeira atitude que Ezequias consultou os seus líderes, diz aqui no 2, no 3. And at the verse 3 says that first thing Hezekiah did it was to consult his leaders. Segunda Crônica 32:13 diz assim: consultou os seus oficiais, conselheiros militares e resolveram fechar as fontes das águas que havia do lado de fora da cidade. In verse 3 says he consulted with his officials and military staff about blocking off the waters from the springs outside the city. Então ele consultou os seus oficiais. So he consulted all the officials E conselheiros militares. and all the military staff. Então vamos entender, se fala de militar, se fala de conselheiros, se fala de soldados, When it comes to about talking about military and soldiers, nós sendo crente, nós somos os soldados de Cristo. we as Christians, we are the soldiers of Christ. Você é soldado de Cristo. You are a soldier of Christ. Então consulte o seu irmão, So you need to be consulting your brother, consulte a sua irmã, your sister, consulte o seu pastor. consult your pastor. Sempre consulte pessoas que são da mesma fé, que crê em Jesus Cristo. Always consult somebody who has the same faith as you and that believes in Jesus Christ. Por quê?
Quem vai ter conselhos, quem está sabendo daquilo que está acontecendo, somos nós, que já passamos por isso. Because who knows what is going on or has been through a similar situation is us Christians. Não consulte pessoas de fora, It is meaningless to consult somebody que from lógico que eles vão outside querer tirar sua fé. because they are going to try to take out your faith. E a segunda atitude de Ezequias, And the second attitude of Hezekiah, diz que ele fechou, no 3 diz assim, eles resolveram fechar as passagens de água das fontes que havia do lado de fora da cidade. and verse 3 also said that he consulted about blocking off the water from the spring outside the city. Então, se você for ler sobre a cidade que eles estavam, If you are going to read about the city they were in, existia uma nascente de água dentro daquela cidade. there was a spring of water inside of the city. Todos os soldados de Senaqueribe veio e cercou Jerusalém. So all the soldiers of Sennacherib came and they surrounded Jerusalem. No pensamento de Senaqueribe vai acabar a comida deles, vão ter que sair, vão ter que abrir o portão para nós entrarmos. So what Sennacherib was thinking, like at some point their food are gonna run out and they will have to come out so that they are gonna try to get some more food. Ezequias pensou, se a nascente da água é aqui na minha cidade, dentro de Israel, então de Jerusalém, então vamos fazer o seguinte, eu vou desviar a saída da água daqui para não sair lá fora. So what Hezekiah thought like was, as the spring of water is inside the city, I will block off all the water that are going outside the city so we can keep this water inside of the city. Eles desviaram o leito desse rio. So he was blocking so that the waters was inside. No pensamento do rei Ezequias era, acabando a água lá fora, não tem na onde eles acharem água, eles vão bater em retirada. So what Hezekiah was thinking was, as the waters run out outside of the city, they are going to be thirsty and they're going to have to remove the soldiers from surround the city. Então está falando sobre as fontes que nasciam naquele local, dentro daquela cidade. So he was talking about all the springs of water that was inside the city. Desviando, logicamente, todos os soldados, para você ter uma noção, foi 185 mil soldados que vieram invadir Jerusalém. So for you to understand, it was 185,000 of soldiers that they came to invade Jerusalem. Quantos soldados? How many? 185 mil soldados. 185,000. Imagine eles sem água, não vai passar de 3 dias. Imagine like all of them without water. Like they couldn't go by, I don't think, like 3 days. Eu fui pesquisar sobre o que eles fizeram para desviar essa água. And I tried to know what they did so that they could block off the waters. Aí no que eu fui pesquisar o que Deus queria falar sobre essas fontes de água, And also what God wanted to tell us about this spring of water. Provérbios 4, 23, Proverbs chapter 4 verse 23. diz assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Proverbs chapter 4 verse 23 says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Provérbios 4, 23 diz assim, no Almeida Revista Atualizada, porque dele procede a fontes de vidas. In another version of the Bible says that every life flows from it. E na transformadora, na nova versão transformadora, diz assim, pois ele dirige o rumo da sua vida. And also in another version says that drives your life. Quando se fala em coração, é tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que entra no nosso coração. When we talk about heart, it is like everything that we feel and everything that comes to it. Então, do seu coração provém a fonte da vida. So like from your heart comes the spring of life. E que Deus tem falado, daquilo que sai do seu coração, a saída da sua vida, que Satanás se alimenta. And what it is trying to say that it is what flows out from our heart is what feeds Satan.
Das fontes que saem da sua vida é que Satanás se alimenta. What comes out from your heart, it is feeding Satan. Se nós temos incredulidade, Satanás se alimenta da incredulidade. If incredulidade, yeah. Quando você não crê. Yeah, when we have disbelief, Satan is feeding from that. Porque uma pessoa fala uma palavra para você que você vai colocar sua fé em dúvida. So when somebody says something to you, you're gonna put your faith in doubt. E talvez no seu coração entrou essa incredulidade. And maybe that disbelief came into your heart. E as suas ações vai ser de uma pessoa incrédula. And then like you're gonna act as somebody who is in disbelief. E Satanás vai estar se alimentando disso. And Satan is gonna be feeding out from that. E de criticar. And to criticize. Então, muitas vezes você começa a criticar aquilo que acontece dentro da igreja, ou acontece com o seu irmão. So many times you're gonna be criticizing what is going on inside the church or with your brother or sister. Só o pastor criticou alguém aqui dentro da igreja, né? Only pastor had criticized Vocês não somebody. criticaram ninguém, tá tudo You've bem. never done that. Só eu que critiquei ou vocês também gostam de criticar ou de vez em quando já criticou alguém daqui? Am I the only one who always criticizes, or have you ever criticized something inside the church? Só eu? Is only me? Me ajuda, gente. Parece que eu sou o único pecador miserável Seems que like desistente da seems like salvação. I am the only sinner at this place. Eu estou falando com os santos, já estão todos glorificados aí. Am I talking to holy people that are all glorified already? Estou pregando na igreja Maranata, dia 28 de fevereiro de 2021. I'm preaching to Maranatha Church at February 28th of 2021. Parece que só eu critiquei alguém aqui na minha vida, aqui dentro da igreja. It feels like I am the only one who had ever criticized somebody inside Os the demais church. membros da Maranata são todos santos, né? All the other Glorificados. people, like, they are holy and they are like glorified. Já está no espírito. They are already in the spirit. Só falta ser arrebatados. They're only waiting God to take them. Não é assim? Nós não criticamos alguém de vez em quando? Don't we like criticize somebody at times? Vou colocar exemplos simples, queridos. I will put a very simple example. É fácil você ver erro dos outros. It is easy for you to see somebody's mistake, É ou não é? isn't it? Um exemplo simples. Nós fomos fazer essa cruz aqui. So like very simple, like when we were doing this, we were making the cross. Nós somos leigos para trabalhar com carpintaria. We are not good like carpenters. Acabou de fazer. When we were done, Fizemos, colocamos. Passamos 2 dias fazendo uma cruz dessa. we spent 2 days making this cross. Nós não somos carpinteiros. We're not carpenters. Nós fizemos porque nós queremos agradar a Deus. We did it because we want to please God. O pessoal que trabalhou, ralou 2 dias. The people who worked on it, they spent 2 days. Quando colocou, pelo menos o pessoal falava, oh, ficou legal a cruz, né? And like when we put together, we expected at least people saying like, "Oh, that looks cool." O primeiro palavreado que surgiu para nós foi, tá errado lá. And the first thing we heard was, "There's something wrong with it." Porque é fácil criticar. Why? Because it is easy to criticize. O duro é você fazer. The hard part is É for você you to fazer make parte it, daquilo. and you to like take part in that. É fácil eu falar mal do evangelismo se eu não participar do evangelismo. It is easy to say bad things about evangelism when I don't take part in that. É fácil eu falar que o pastor ministra mal se eu não faço parte do que ele passa na vida. It is easy for me to criticize the pastor that he didn't preach well if I don't like take part in his life. É fácil falar mal do profeta, It is easy to say bad things about the prophet. mas fica do lado dele. Vai lá profetizar nos locais But que I Deus pede. want you to try to be next to him and like go into places where he needs to prophesy over lives. É fácil falar mal, criticar o mestre, It is easy to criticize the master, mas vê que ele tem que ler. but you need to understand that how much he has to Vê que ele read. tem que estar na direção de Deus. You need to understand that he needs to be in God's direction. O tempo que ele passa para fazer aquilo. The time that he spends to do all what he does. Então, o ser humano, na realidade, ele tem um ser, dentro dele existe ainda algo que é da velha vida, que ele é fácil criticar. But like in mankind has this something from their old lives that makes it easy for them to criticize. Todas as vezes que nós criticamos ou reclamamos, nós estamos o que? Alimentando Satanás, que se alimenta da obra da carne.
So every time that we do something that we are criticizing somebody, it is that we are feeding Satan from our act of criticizing. Todos nós criticamos. All of us criticize. Todos nós reclamamos. All of us blame. Então, nós estamos alimentando Satanás que vive da obra da carne. So every time we do that, we are feeding Satan that he feeds from our the work of our flesh. Como nós matamos o agir de Satanás na nossa vida? How do we kill like Satan acting in our lives? Quando nós semeamos no reino do Espírito. When we are seeding in the kingdom of the Spirit. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. What is written in God's word. Assim como está escrito lá em João, eu não coloquei a referência, mas só para você ter uma noção. Quando aquela mulher samaritana teve encontro com Jesus no poço, there was this time when the Samaritan woman she met Jesus. Diz assim, do interior pois o rio de águas vivas brotarão do interior daqueles que creem em mim, diz Jesus. 7:38. É. In John chapter 7, verse 38, whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Então, se você crê em Jesus, so if you believe in Jesus, do seu interior, from within yourself, fluirão rios de água viva. Will flow rivers of living water. Isso mata o agir de Satanás na sua vida. That kills the act of Satan in your lives. Então, se nós for pensar, so if we start to think, todas as vezes que nós saímos do nosso criticismo, nós falar, não, eu sou parte disso, eu quero ir com você para ver como é que funciona. So every time like we leave criticism and say I am a part of this and I want to go with you to see what is really going on. Você está fazendo parte do reino de Deus. You are taking part in God's kingdom. Você está vendo como é difícil e você está juntando força com aquela pessoa que está tendo dificuldade. You're gonna see how difficult it is, and you are uniting with the person so that you can strengthen each other. E você não está alimentando a Satanás. And you are not feeding Satan. Você está matando ele. You are killing him. Para ele não ter mais poder para dirigir sua vida. So that he doesn't have any more power to drive your life. Então, nós temos que entender que todas as vezes que nós criticamos, que nós falamos mal do nosso irmão, que nós falamos que a pessoa não fez bem, na realidade, nós estamos alimentando a Satanás. So we need to understand that every time that we criticize our brothers and sisters saying that they did good enough or they're not like that, we are feeding Satan from our acts. Ou odiar alguém. Or even the simple fact of hating somebody. Quando você tem um encontro com Jesus, when you meet Jesus, vem muitos sentimentos da velha vida. There are many feelings that comes from the old life. Ou perdoar. Or forgiven. É uma palavra tão simples, fala, tão pequenininha. It is a very simple word. Mas tão difícil de nós perdoarmos. But it is very hard for us to forgive. Ou só eu que não perdoo, então? Or it is only me who doesn't só eu que forgive. tive dificuldade de perdoar. Or is it only me who had like difficulty Os demais não, forgetting? né? Vocês perdoam rapidinho. Do you forget very easily? Forgive very easily. Por que é difícil? Porque está escrito na palavra de Deus. Why is it so hard? Because it is written at God's word. Então, se você não perdoa, so if you don't forgive, você toma um veneno todo dia, you drink a poison every day, acreditando que aquela pessoa que você não perdoou vai morrer. Believing that the person who didn't forgive you is gonna die. Mas na realidade quem está morrendo é você. Você está alimentando a Satanás e você está morrendo no reino de Deus. But in fact, you are the one who is taking the poison and you are feeding Satan. So you are the one who's gonna end up dying. Então, hoje nós temos condição de nós taparmos as fontes que alimentam Satanás. So today we have the chance to block off all the springs that are feeding Satan. Se você tiver, consulte seu coração. I want you to search your heart. Vê como está o seu coração a respeito de perdão. I want you to search your heart and see how is it when it comes to forgiveness. Nós podemos sair daqui hoje livre. We can leave this place free from that. Soltinho. Se nós perdoarmos. If we forgive. Então, você libera o perdão, não é para outra pessoa, é para você mesmo, para o seu bem. When you forgive, it is not to the other person, but it is for yourself, for your own good.
Jesus disse, se nós fomos perdoados por ele, Jesus said that if we were forgiven by him, nós temos poder de liberar perdão para os outros. we have the power to release forgiveness to others. Então, o estado do nosso coração determina também o destino da nossa vida. The state of our hearts also determines where we are headed to. Não são as circunstâncias que determinam o nosso destino, It is not the circumstances. nem é Satanás que determina o nosso destino. It is not Satan. Então, o que determina o nosso destino são as nossas decisões que nós liberamos. What determines where we are headed to is our own decisions. É o estado do nosso coração. Is the state of our hearts. Então, que nessa manhã nós possamos entender a respeito do perdão, That we can. I want you to understand about forgiveness this morning. a respeito de nós criticarmos facinho. About criticizing very easily. Todos nós trabalhamos, acho que a maioria trabalhou em fábrica aqui. I believe that many people had already worked in factory here. Quando você faz um trabalho, você atinge aquela cota, And when you like do a work and like you do the amount that you are supposed to do on a that maioria day. de nós trabalhamos na indústria, né? Many of us works at the industry. Tem uma cota para você bater, para você fazer a peça. So like you have an X amount of materials that you need to produce. No primeiro dia, dificilmente nós conseguimos chegar naquela cota, né? At the very first day, maybe it is hard for us to reach that point. E depois que você consegue fazer a cota, And after like you get used to it and you can make that amount. o que você espera que o seu líder, aquela pessoa que é responsável, venha falar para você? What do you expect from your boss to come tell you? O que você espera? What do you expect from him? Pô, legal, você conseguiu, hein? Parabéns, não é? So like at least you expect, oh, like you did what you were supposed to do. So good work, good job. Ah, você se levantou cedo, veio trabalhar, tá ganhando dinheiro, mas você conseguiu bater a sua cota. Like you woke up early and you came to work and like you did all you were supposed to do. E se a pessoa vir e fala para você, oh, mas demorou para você atingir essa cota, hein? 2 dias para você chegar na cota? So like, what if somebody, your boss come and tell you and like, oh, you took 2 days to learn your job? O seu coração não vai falar, poxa, mas a cota é isso, eu bati em 2 dias, agora ele vai querer vai querer me criticar? So like you're gonna start to think like, I took 2 days of hard work so that I could learn the work, and he comes and criticizes me. Isso acontece conosco. And that happens to us. Muitas vezes nós tivemos um encontro com Jesus Many times we have an encounter with Jesus, e dentro de nós ainda existe esse criticismo but still inside of us, there's still this criticism de querer não erguer a pessoa, não admirar a pessoa. of not want to lift somebody or to admire somebody. E aí que acontece esse problema dentro do nosso coração. Then these problems start to happen inside of our heart. E as nossas saídas não são boas. And what flows from that, it is not good. Tiago 1:19 diz assim: Entenda isso, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. 20. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, remova toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. James chapter 1 verse 19 says, My brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. 19 diz, pronto para ouvir, James mas chapter demorar 1. para nós se irar. In the verse 19 says, you should be quick to listen and slow to speak and become angry. A ira humana não produz a justiça divina. Because human anger does not produce righteousness that God desires. E no 21 diz assim, portanto, remova toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que foi implantada no seu coração. And in 21 says, therefore get rid of all moral filth and the evil that is prevalent, and humbly accept the word that is planted in you, which can save you. Satanás, o nosso inimigo, Satan, our enemy, ele se alimenta daquilo que sai de ruim dos nossos corações. he feeds from what overflows from our heart. Então é isso que nós temos que entender.
That's what we need to understand. E todas as vezes que nós começarmos a criticar, Every time we start to criticize, todas as vezes que nós começarmos a murmurar, every time that we start to blame, todas as vezes que nós não perdoarmos, every time that we don't forgive, nós estamos alimentando a Satanás que está lá louquinho ao nosso derredor, porque ao nosso redor existe o anjo do Senhor, mas está ao derredor e nós estamos abrindo brecha para ele entrar na nossa vida. so every time that we're blaming, we are like letting Satan that is surrounding us feed from that. Então isso que nós temos que entender. E depois está em Tiago 4:7. After in James chapter 4 verse 7, Tiago 4:7 diz assim: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor, e ele os exaltará. in James chapter 4 verse 7 says, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God and then he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve and mourn and wail. Change your laughter and mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and he will fill you up. Lembrando que nosso cerco, ao nosso redor, existem os demônios. So like there are demons surrounding our beings, Ele alimenta daquilo que é da carne. and he feeds from what is from our flesh. Então, se você submete a Deus, So if you submit yourself to God não à carne, and not your flesh, não ao criticismo, and not to the criticism, não à falta do perdão, and not the lack of forgiveness, você está obedecendo a Deus. you're obeying God. E se você obedece a Deus, And if you obey God, você é abençoado. you are blessed. Obediência a Deus Obedience to God, é porque nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. it is because we know that God has the best for us. Olha nessa manhã que Deus está colocando no nosso coração. Look what God is trying to tell to our hearts this morning. Para nós sairmos daqui, To leave this place, sabendo que todas as vezes que nós criticar, knowing that every time that we criticize, tudo aquilo que é da carne, everything that comes from our flesh, nós estamos morrendo a cada dia. we are dying every single day. Isso tira todas as nossas forças. That takes our strength. E aí o que acontece? Nós acabamos se tornando crente And then we turn into Christians, fraquinhos. very weak Christians. De tanto nós ouvimos aquilo que Satanás quer que nós façamos para ele, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Because we listen so much what Satan wants us to do, we don't listen to what Holy Spirit is trying to tell us. Então ouça o que Deus está querendo falar a respeito da sua palavra para nós hoje. So try to listen what God is trying to tell you. No final nós vamos ter tempo para nós pedirmos perdão para Deus daquilo que nós falamos, todas as palavras torpes que nós falamos. So at the end, we're going to have this moment to ask forgiveness to God for all the times that we've cursed over something. Porque na palavra de Deus diz que nós podemos declarar vida ou morte através da nossa língua. Because God's word says that we can declare life and death from our mouth. Então nós pedimos perdão para Deus a respeito disso. So we need to ask forgiveness to God of it. E pedir perdão para mim e para Deus, porque muitas vezes nós não perdoamos. And we also need to ask forgiveness because many times we don't forgive. Achamos que a pessoa não merece perdão. We think that the person don't deserve the forgiveness. Ninguém merece perdão aqui, queridos. Nobody deserves forgiveness at this place. Nós perdoamos porque Jesus nos perdoou. We forgive because Jesus had forgiven us. E a terceira atitude, depois de tudo isso que Ezequias fez, And after all the things that Hezekiah had done, a terceira atitude, ele orou e clamou ao Senhor. and his third attitude was to pray and cry out to God. Então, quando eu ia falar, Senaqueribe mandou as cartas para Ezequias, mandou as cartas para When Sennacherib had sent some letters to Hezekiah, que é a terceira atitude, Ezequias orou e clamou ao Senhor. Hezekiah prayed and cried out to God. Aqui no 2 Crônica 32:17, 2 Chronicles chapter 32 verse 17. o rei Senaqueribe também enviou cartas insultando ao Senhor,
o Deus de Israel escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar o seu povo das minhas mãos, também o seu Deus de Ezequias fracassará. On verse 17 said, the king also wrote letters ridiculing the Lord, the God of Israel, and saying this against him. Just as the gods of the people of the other lands did not rescue their people from my hand, so the God of Hezekiah will not rescue his people from my hand. Então vamos entender, todas as vezes que alguém fala contra Deus, So every time somebody talks against God, contra a sua crença, against your belief, contra a igreja, against the church, isso é com Deus, sabe que a coisa não vai dar certo para eles. you know that like things are not going to work well for them. Quem já não levou uma afronta disso? Who have never experienced that? Que falaram mal do seu Deus, That talk bad about God, falaram mal da sua fé, que você crê em Jesus, talk bad about your faith that because you believe in Jesus, e falou mal da igreja, porque a igreja pertence, é o corpo de Cristo. and talks bad about church because church is Christ's body. Você sabe que não vai dar certo para essa pessoa. You know that things are not going to work well for that person. É igual Senaqueribe, ele afrontou o Deus. Sennacherib also tried God. Então vamos entender, Deus está no controle. God is in control. Se Deus criou todas as coisas, nós somos criação de Deus, a nossa salvação está no plano de Deus. So if God created everything, then we are in God's plan. Saber que nós somos plano de Deus. Knowing that we are God's plan. Ele fez eu e você com propósito. He made us with a purpose. Então quando as pessoas começarem a falar isso, So when people start talking like that, apresente isso para Deus. Deus está ouvindo, mas você que tem que fazer apresentar essa pessoa a Deus. so God is listening, but you need to present that person to God. E o que Ezequias fez? And what Hezekiah had done. Olha só o que ele fez. Ele se humilhou na presença de Deus. 2 Reis 19:15. É a mesma passagem, mas aí em 2 Reis agora. 2 Reis 19:15 diz assim: então Ezequias fez essa oração na presença do Senhor. Ó Senhor, o Deus de Israel, que está entronizado entre todos os querubins, está acima de tudo. Só tu és Deus e todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. In 2 Kings talks about the same part, but in a different part of the Bible says, Hezekiah had prayed to the Lord, Lord, the God of Israel, enthroned between cherubim, and you alone are God over all kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Nesse versículo, Ezequias está falando o quê? Que Deus está entronizado entre os querubins, então ele está acima de tudo. So it says that God is enthroned between all the cherubims, so which means He's above all. Porque vamos entender. Uma coisa é você orar. Sabe aquela oração que você faz de Requiem? Que é no automático. Senhor, obrigado por esse alimento. Tira do quebre toda a consagração de Deus em nome de Jesus. Amém. So you know, like when you do like the prayers that is very automatic, that like it is like Essa God, é thanks for the o food, automático and I nosso. want you to bless. That is something automatic from us. E muitas vezes nós trazendo uma batalha, numa briga, numa briga de espiritual, na batalha espiritual, nós fazemos esse tipo de oração para Deus. And sometimes even when we are like in a spiritual war, we kind of do that kind of prayer. O que ele fez? Ele clamou a Deus. What he did was to cry out to God. Que ele diz, Senhor, o Senhor está entronizado entre os querubins. O Senhor é maior do que isso que eles estão falando. So what Hezekiah said is, God, you are above all these things. You are enthroned among the cherubims, and so like you are much bigger than what is going on right now. Tem queridos irmãos, queridas irmãs que estão no leito do hospital, diz lá, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor cura. So like sometimes like there are brothers and sisters like at the hospital in a very bad situation, like you're gonna pray like, oh God, if you're willing, please heal this person. O que ele está falando? Que ele não quer ser curado. You're literally saying that you don't want to heal the person. Tem que falar, Senhor, eu sei que o Senhor é acima dessa enfermidade. You gotta say that you are above this illness. Aquilo que foi possível eu fiz até agora, vim até no hospital, tomei medicamento. And like you say, what it was possible to me, I did, and I took all the medications. Now it is with you.
Mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. And I know that you are the God of impossible. Eu não estou orando, estou clamando ao Senhor. I'm not just praying, but I'm claiming to God. É igual o Bartimeu. It's like Bartimaeus. Ele sabia que Jesus estava passando. He knew what he was going on. Ele God ficou knew lá. what was going on with him. Ah, Jesus, eu estou aqui, eu sou ceguinho, sabe? Eu sou ruim, não estou enxergando nada. Não, o que ele diz? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. So like when Jesus was going on, was passing, he wasn't like just speaking like in a very small voice, like, "Hey Jesus, could you heal me?" When he heard that Jesus was passing, like he started shouting, like, "Son of David, please have mercy on me." Não é aquela oração, ah, Senhor, se o Senhor quiser, ah, obrigado pelo alimento, obrigado. Tudo bem, isso é normal, isso é automático, mas tem certa situação que você tem que clamar a Deus. You know, like there's many times we have this automatic prayers that we have, like thanking for food and everything, but sometimes you need to really like cry out to God. Eu fui visitar uma irmã, Once I was paying a visit to a sister, a irmã falou, ah, se Deus quiser, ele me cura. and she said like, "Oh, if God wants me, He will heal me." Eu falei, você não quer ser curada. So I told her like, "You're not gonna be healed. Você tem que clamar a Deus. You need to cry out to Tem que God. falar, Senhor é maior do que isso, do que esse problema que eu estou tendo. You need to tell God that, God, you are bigger than this Senhor é problem Deus that do I have right now. impossível. You are the God of impossible. Eu quero clamar ao Senhor. I want to claim to you. I Dobrar want o to cry joelho out to naquele you." momento e clamar ao Senhor. I kneel down at that moment and Eu sei started que o crying Senhor é out to God. maior do que esse problema. I know that you are bigger Eu than this sei que o problem. Senhor pode. I know that you can. E aí ele começa a agir. And then like he started to move. Isso que nós temos que entender, a clamar a Deus. We need to cry out to God. Porque Ezequias não tinha mais o que fazer, a cidade estava cercada. Because Hezekiah, he couldn't do like nothing else. The city was already surrounded. Ele sabia que aquelas 10 tribos do norte estavam mortas. He knew that the 10 tribes of the north like was already dead. Agora eu dependo do Senhor. So like now I depend on God. Então é esse tipo de clamor que nós temos que ter. That's the type of the cry out that we need to have. É isso que tem que sair do nosso coração. That's what needs to overflow from our heart. Entendendo que Deus não responde necessidade. God doesn't answer to necessities. Deus não responde necessidade. God doesn't answer to necessities. Responde o seu clamor. He answers to your cry out. Ele sabe se está doente. You know that you are. He Ele knows sabe o that que you você está are passando. sick. Ele está You're ill. esperando What you're você going on. clamar. He's waiting for you to cry out. E quando ele clamou, quando Ezequias clamou, And when Hezekiah had to cry out, sabe o que Deus fez? you know what God did? Enviou um anjo. He sent one angel, Matou 185.000 soldados de Senaqueribe. and he killed the 185,000 soldiers of Sennacherib. Quantos anjos? Um anjo. Matou 185.000 soldados de Senaqueribe. One angel was possible to kill 185,000 soldiers. O que Ezequias fez? What Hezekiah did, Clamou a Deus. he cried out to God. A parte que cabia ele fazer, ele fez. What he could do, was possible for him to do, he did. Desviou o rio, He blocked off the rivers. pediu perdão entre eles, se acertaram entre eles lá dentro, pediram perdão entre eles, They asked forgiveness inside, e Deus agiu. and God acted. God moved. Aquilo que é possível nós fazermos, nós temos que fazer, queridos. What is possible for us, we need to do. Aquilo que é para Deus, é de Deus. What is God's role to do, He will do. É igual quando você vai emagrecer, né? It's like when you're gonna lose weight. Ah, eu acho que eu vou estar orando para ver se eu emagreço. I'm gonna be praying to see if I can lose weight. Acho que eu vou fazer um jejum. I'm gonna be fasting. Não. A sua parte é você não comer. It is like your role is not to eat. Não é fazer jejum, é você não comer mesmo. It's not just fasting. It is not. Esquecer the simple aquilo que te fact engorda. is the simple fact of not eating and forgetting what it makes you gain weight. Aquilo que cabe nós fazer, nós temos que fazer. Aquilo que é impossível, nós dependemos de Deus. What we need to do, we have to do. Then what is impossible, it is up to God. Deus não responde necessidade. God doesn't answer to necessities. Ele responde clamor e fé. He answers to cries out and faith. Mas muitas vezes nós não clamamos, nós só falamos do problema. But many times we don't cry out to God. We only talk about the problem to God. Ai, Deus,
Meu irmão tá com câncer, ai Deus. Não clama. So like many times they're gonna be saying like, oh, my brother is with cancer, but you don't cry out to him. Senhor, preciso de um milagre do Senhor. You gotta say like, God, I need a O Senhor miracle from cure you. ele. I need you to heal him. Que ele não conhece Jesus ainda. He doesn't know you yet. Que ele tenha um encontro com Jesus. I want him to have an encounter Envolve with Jesus. 3 pessoas da Trindade. Deus Pai, envolve a 3 pessoas da Trindade. Deus Pai, precisamos de um milagre do Senhor. So like you involve all the three persons of the Trinity. Que The ele God conheça Father, Jesus como Senhor e Salvador da vida dele também. and he got to know Jesus as the savior of his life. Espírito Santo, faça uma obra no coração dele. And the Holy Spirit does the miracle in his heart. Quer um clamor melhor que esse? Is there like a better cry out than that? Queridos, quando eu ouço, tem certa situação, tem certas orações que eu vejo que coloca na salinha, no line da Maranata. So sometimes I see the prayer requests that people like send at the group chat Eu of oro, Maranatha. aconselho você colocar mesmo. And I see and like I always will tell you to send, if you have a prayer request, like always send to the group. Mas tem certo clamor que a batalha é sua, você tem que ser o primeiro a buscar a Deus. But certain times you are the first one who needs to be battling against that. É você e Deus. It is you and God. É você e Deus. Então a batalha é sua, é você e Deus. The battle is yours. A igreja está lá para estar orando, para estar intercedendo por você. Mas tem certa situação, é você e Deus. A batalha é sua. Sometimes like the problem is yours. The church is always going to be there to pray for you, but the battle is yours. O caso aqui de Ezequias. Like Hezekiah. O problema é que ele era o rei. The problem was because he was the king. Então o problema era dele. The problem was his. Ele chamou Isaías para estar orando juntamente com ele. He called Isaiah to be praying with him. Queridos, ele tinha o profeta Isaías do lado dele, imagine. He had like the prophet Isaiah next to him. Mas nessa oração, ele que teve que clamar. But at this very situation, he had to cry out himself. Tem certa situação que é nós que temos que fazer. There are certain situations that we need to act. Não tem como terceirizar. Não tem como você passar para o pastor, passar para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu esposo, esposa. There are some problems like we cannot like just hand somebody. Então, tem certas batalhas que é só nós. E nós sabemos muito bem que é só nós, porque o Espírito Santo está sempre falando, agora, meu filho, começa a clamar. So sometimes we know that the battle is ours because we know because the Holy Spirit is telling us the battle is yours and you need to fight that. E a partir do momento que ele clamou, se você prestar atenção nesse texto, a partir daquele momento que ele clamou, o que aconteceu? Deus enviou um anjo. So you can see that from the moment that he started to cry out to God, God sent an angel. Eu gosto de ler a Bíblia e começar a imaginar o que aconteceu naquele momento. Como será? Passa a cena na minha cabeça. So like when I'm reading the Bible, I like to imagine like how was the situation, like what was the scene of the very like moment. Aí quando fala daquela, né, a batalha do Armagedão, existe até filme sobre isso daí. So like there is the battle of Armageddon. E Deus é tão poderoso que mandou só um anjo e acabou com tudo. And like God is so powerful that he sent just an angel and like finished with everything. Esse é nosso Deus. That's our God. Esse é nosso Pai. That's our Father. Nós não sei como Deus nos ama. Eu sempre pergunto, por que Deus me ama? Eu sou tão ruim, tão mal, por que Deus me ama? Sometimes I ask myself like, why God loves me Você when I'm pensou? so bad? O que você fez para merecer o amor de Deus? So like, what did I do to deserve God's love? Nada. Nothing. Nós pisamos na bola, erramos, falhamos, e Deus continua nos amando. Like we are always making mistakes and like doing this and doing that is wrong, but still God loves us. Por que Deus nos ama? Vocês Then têm why uma God loves resposta us? aí? Na Bíblia não tem por que Deus nos ama. In the Bible there is no like Mestre, answer por que to Deus why nos ama? God loves us. Porque Ele é amor. Because He is love. Nós não temos nada que merece o amor de Deus. We have nothing that deserves God's love. Muitas vezes eu perguntava, eu respondia, porque nós somos filhos. Não, Ele nos amou no pecado. Nós somos pecadores. God loves us still when we're sinners. Esse é o amor de Deus. That's God's love. Você está precisando de um milagre na sua vida? Do you need a miracle in your life?
Tem uma coisa que é só você que pode resolver, você e Deus? Is there something that only you and God can solve? Nessa manhã, This morning, é dia de nós clamarmos a Deus. it's time for us to cry out to God. Nessa manhã, This morning, é dia de nós acertarmos a falta de perdão. we need to fix this problem of lack of Porque muitas vezes forgiveness. você está morrendo porque você não perdoa. Sometimes we are dying because we don't forgive. Muitas vezes nós estamos aqui falhando, nós estamos dando arma para Satanás porque nós criticamos fácil. Sometimes we are like feeding Satan, giving water to Satan because we criticize very easily. Tem uma dinâmica muito boa para nós colocarmos hoje em prática. There is a very good dynamic for us to practice. Quantas bocas você tem? How many mouths do you have? Boca. Uma boca. You have one mouth. Orelha? How many ears? Duas. Two. Ouve mais e fala menos. You listen more and talk less. Ouve mais. Fala mesmo. Fala menos. Não critica, não fala nada, não. Deixa. You don't need to like talk Para matar criticize, aquilo que está ao nosso derredor. just to like don't feed what is around A us. Bíblia diz que o Satanás está ao nosso derredor, não está? Bible says that Satan is surrounding us. O Espírito Santo está dentro de nós, amém? The Holy Spirit is inside of us. Ao nosso redor existem os anjos do Senhor. Around us there is the angels of God, Ao derredor existe Satanás. and outside of that there is Satan. Quer afastar Satanás que está do seu ao derredor? If you want to keep Satan away, Começa a falar da palavra de Deus. start to talk about God's word. Fale só aquilo que agrada a Deus. Talk only what pleases God. Comece a orar em línguas para você ver como Satanás quer correr de você. Start praying in tongues to see how Satan will move. E falando em línguas, queridos, domingo passado, um louvor maravilhoso, na hora do louvor, aquela irmã que começou a falar em línguas, quem tem o dom de interpretação, ela começou a adorar a Deus em línguas e declarar como Deus é grande. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso. I don't know if you realize that last week we had a sister, a Filipino sister that was sat on the back. At the worship, she was like praying in tongues, and if you can understand that, like she was telling how grateful God is. Aquela gratidão por ter encontrado com Jesus. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso. That gratefulness of like just meeting Jesus, knowing Jesus, it was like something really wonderful. E tanto é que na primeira coisa, quando veio assim, veio certo. Não é da igreja, não é daqui, não é conhecida, né? And like you like at the first like when I listened to that, like it felt like this person is not from here. Aí Deus falou, não, fala para a igreja, começar a adorar desse jeito. And God told me like you need to Fale em tell your línguas church, agradecendo a Deus pela salvação, you need to tell your church to pela start praying grandeza like de that. Deus, How great por God tudo is, que Ele é na nossa vida, for everything that He por is in tudo our que Ele lives, fez por nós. for everything that He's done for us. Então vamos nos colocar de pé nessa manhã. So let's stand up Comece a agradecer a Deus nesse momento. and start thanking God. Se você tiver que clamar a Deus, If you have to cry out to God, cry out. comece a clamar a Deus. Qual a sua luta? What is your battle? É o seu marido? Maybe your husband, É a sua esposa? maybe your wife, É o seu pai, sua mãe? maybe your father, mother. Lembrando que nós pais falamos muitas coisas que nós não deveríamos falar para os nossos filhos. Many times we as parents like we are talking things that we shouldn't to our kids. E muitas vezes nós filhos falamos coisas que não agradam aos pais, que não é bom para nós And e nem sometimes we para are eles. talking to our parents things that we shouldn't be telling them. Então, nesse momento, se você tiver com uma família de sangue, So if you have your family right now, se coloca perto da sua mãe, do seu pai, dos I seus want you to irmãos. be close to your brother, to your family, your brothers, your sisters, Peça perdão, pá. and I want you to ask forgiveness. Se você tem que acertar alguma coisa, peça perdão para o seu pai, para a sua mãe. If you need to ask Papai, forgiveness for mamãe, something, like converse your com seus filhos father, nesse mother, momento. I want you to talk to them. Vê que tem alguma coisa para resolver entre família. If there's something to be solved, like between family, Se você tiver alguma coisa contra o irmão, if you have something against your brother or sister, se ele estiver aqui, if he's here or he or she is here, peça perdão. I want you to ask forgiveness to them. Vamos matar esse Satanás que está do nosso lado, esse diabo que tenta nos aprisionar. Let's kill this devil that is trying to keep us captive. E se você precisa de um milagre, And if you need a miracle,
Começa a clamar a Deus. I want you to start crying out. Não essa to God. oração comum que nós fazemos. Not just a normal prayer that we always do. É um clamor. It is a cry out. E nós vamos clamar também pelo Japão. And also we're going to cry out for Japan. Nós, como igreja, nós vamos clamar pelo Japão. We're going to cry out Japan as a church. Se você está tudo bem, If you're okay, comece a orar em línguas. start praying tongues. Comece a agradecer em Deus em línguas, como aconteceu na semana passada. Start to thank God in tongues like happened like Comece a last week. agradecer pelo cuidado de Deus. I want you to start thanking God for His care for your life. Deixe o Espírito Santo ministrar nos seus corações. Let the Holy Spirit talk to your